dá uma olhada no Dareo A950. Esse é sem dúvidas um dos mouses mais diferentes que eu já vi. Estamos falando de um mouse com uma conexão sem fio de 2.4 GHz e que também pode ser usado com fio. Na parte inferior do mouse você pode configurar os modos de funcionamento ou se quer desligar o mouse. Ele conta com o modo wireless 2.4 tradicional, como eu já falei, e também o modo BT, que é feito para ser pareado com dispositivos móveis, tablet, celular e afins. Diferente de outros produtos, ele não trabalha com pilha e sim com bateria de 930 mAh. Para carregar o mouse, basta você utilizar o suporte, que assim como o mouse, consta com RGB, o que dá um efeito muito legal para você que gosta de estética. E esse RGB pode ser modificado no botão abaixo. E toda vez que você cansar de usar o PC, basta colocar o mouse no suporte e garantir que a bateria está sempre cheia. Aliás, quando ele está na base, a luz fica verde, indicando que está sendo carregado. E como eu sei que a bateria está cheia, Felipe? Basta você baixar o software no site do fabricante. Esse software conta com configuração de macros, de RGB e também informa a quantidade de carga que a bateria ainda tem. E o barulho do clique é esse aqui, que na minha opinião não é barulhento. E se precisar de mais suporte nas mãos, o produto vem com adesivos antiderrapantes. Ele tem um tempo de resposta muito bom para jogo, e ainda bem porque essa é a proposta dele, né? Pelo menos foi o que eu percebi no Battlefield 1. Além do jogo responder muito rápido aos comandos, o produto em si desliza muito mais rápido na mesa, pois ele pesa apenas 88 gramas. E se você, assim como eu, meu jovem, é horrível em jogo de tiro, tenha certeza que o Dareo A950 pode te ajudar muito. Lembrando que ele trabalha de 400 a 12.000 dpi ou 12.000 fps, dependendo do modo que você usa, com ou sem fio, e por padrão você troca o dpi do mouse apertando o botãozinho abaixo do scroll. E se você gostou do produto, dá uma olhada no link na descrição e também fixado nos comentários. Isso me ajuda demais e eu tenho certeza que vocês vão gostar do produto. Agora sim, vamos pro vídeo. Meus jovens, estamos em época de Black Friday e com certeza você está pensando em comprar aquela memória RAM. Trago nesse vídeo informações que nunca te falam, ou se falam você não prestou tanta atenção assim e que fazem toda a diferença, principalmente no seu bolso. Eu espero que vocês gostem do vídeo e se inscrevam no canal, sabe por quê? Porque eu sei que você é um cara muito gente boa e só gente boa se inscreve no meu canal. Esse assunto aqui já foi discutido no canal algumas vezes, porém, até hoje eu continuo recebendo mensagens do mesmo tipo de dúvida. A memória RAM, ela é extremamente importante para o computador e muitas vezes ela é negligenciada. Mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, as pessoas acabam sendo induzidas pela aparência da memória RAM. E que no meu ponto de vista é desnecessário quando o assunto é desempenho. Estética é outra parada, desempenho. O que não falam para você quando você vai numa loja de informática, o que não escrevem na loja online que você compra, nem na Terabyte que eu sou patrocinado, a marca da memória RAM pouco faz diferença. Então o que eu sempre acabo recebendo é: pô Felipe, qual das marcas você acha melhor? Gente, não faz diferença na maioria das vezes. A maioria das marcas, elas não fabricam a própria memória RAM. Elas terceirizam. Por quê? Porque fabricação de nanotecnologia é muito caro. Empresas como a Hynix, Samsung, Micron, que são líderes de mercado, elas fazem o chip da memória. E elas podem usar em seus produtos ou elas podem vender para outras marcas, assim como fonte de alimentação também. É muito melhor para a marca comprar um projeto terceirizado do que ela ter que abrir uma fábrica de nanotecnologia, aprender a trabalhar com isso, gastar bilhões de investimento, sendo que tem uma Samsung aqui, ó. A Samsung já pode fazer isso para você, cara. Paga um royalty, compra o produto e usa na sua memória RAM. Ah, então Felipe, qual é a melhor marca de chip? Não, eu não vou nem entrar nesse quesito aqui, porque essas informações são muito importantes para quem mexe com overclock, seja entusiasta ou para quem é profissional nisso, para quem ganha dinheiro fazendo overclock. A minha humilde opinião é que você tem que comprar a memória RAM mais barata. Ah, mas aí eu vou ter menos desempenho. Não é assim que funciona. O que geralmente encarece uma memória RAM é a estética dela, e esse é um dos pontos que faz a memória ter diferença de uma para outra, a estética. Existem pares de memória que você compra no mercado que custam 250, 300 reais, existem pares de memória que você compra no mercado por 1.500 reais. Memórias às vezes com especificações iguais, ou pelo menos especificações muito próximas, né? E por quê?
porque é estética, porque uma tem um super dissipador com LED RGB que você configura na placa-mãe, e a outra é uma memoriazinha sem graça verde que não vai para lugar nenhum, mas o desempenho dela provavelmente é tão bom ou próximo da memória de R$ 1.500. Além de que sim, quando você tem uma memória com dissipador mais robusto, é um projeto mais bem feito, então essa memória vai suportar cargas maiores de frequência, caso você queira brincar com isso. Mas não significa que as memórias mais baratas sejam ruins, longe disso, e é por isso que eu sempre recomendo que você procure a memória mais barata, tá bom? Outra coisa interessante aqui, existem pontos mais específicos que diferenciam de uma marca para outra. Por exemplo, a garantia. Memórias como Corsair costumam, não sei se no Brasil, mas lá fora eu acredito que sim, costumam oferecer garantia vitalícia. Daí você tem, por exemplo, uma Crucial, que não tem a mesma qualidade de padrão de atendimento que uma Kingston tem, que uma Corsair tem. A Corsair é bem famosa pelo atendimento ao cliente. São esses detalhes que fazem a diferença e que encarecem o produto. Entenderam? Vamos falar agora um pouquinho sobre desempenho em si. O que vale mais a pena? Você comprar uma memória que tem uma frequência mais alta, uma memória que tem uma latência menor, uma memória que tem 2.800 MHz contra uma memória que tem 3.200 MHz, a diferença de preço delas não é tão grande. Às vezes a memória que tem mais frequência custa menos do que a memória que tem menos frequência, no caso, né? Gente, é o seguinte, sempre se baseie no hardware principal. Qual é o hardware principal da sua memória RAM? É a placa-mãe? Talvez seja a placa-mãe. O hardware principal, o que ela foi feita para servir é o CPU. O CPU tem um controlador de memória. O controlador de memória, como o próprio nome já diz, controla a memória. Ele gerencia. Ele gerencia o quê? Além do tráfego de informações, ele vai gerenciar as qualidades e características da memória. Então, se o seu controlador de memória do seu processador aguenta uma memória de 2.800 MHz, não adianta colocar uma memória de 3.200 MHz porque ela não vai ser usada em seu potencial máximo. Outra coisa que eu sempre falo aqui no canal, não misture marcas de memória se você quer o máximo possível de estabilidade. Pô, então se eu misturar a minha Corsair com a minha Kingston, com a minha memória aqui que eu comprei da Geio, vai dar algum problema? Gente, não é que vai dar algum problema, mas é sempre melhor que você compre um lote junto. Então, por exemplo, um par de memórias da Kingston, um par de memórias da Corsair, um par de memórias da Geio, um par de memórias da Patriot, que seja. Porque esse mesmo lote terá o mesmo chip, com as mesmas especificações, o que ajuda demais o seu processador. Quando se mistura memórias, por exemplo, se eu colocar aqui uma memória de 2.800 MHz e colocar junto dela uma memória de 3.000 MHz, 3.200 MHz, a memória de 3.000 vai rodar na mesma frequência da memória de 2, que nesse caso o maior na tecnologia ele vai ceder para o menor. A memória mais rápida vai trabalhar de acordo com a memória mais lenta, e a memória mais rápida trabalha no limite do CPU. Se o CPU é lento, a memória vai trabalhar lenta. É por isso que eu falo para vocês, se você quer economizar no seu computador, um dos pontos que você pode tirar uma diferença na memória RAM. Seria interessante você estudar um pouquinho sobre memórias, eu vou deixar aqui alguns artigos na descrição para vocês, e daí você compra a mais barata que tem menos frequência, aprende um pouquinho sobre afinação de memória, coloca essa memória na mesma frequência da memória mais cara. Ponto final. Então, no fim das contas, no meu humilde ponto de vista, se a tua brisa não tá na estética e sim na performance, não se preocupe em pegar uma memória mais barata. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!